Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos para esse bate-papo sobre NR1. Essa conversa tem ocupado aí as mentes e os espaços das empresas, né? Nós estamos aqui com o Wagner e com a Camila, eu sou a Sônia, é, sou cofundadora da Moara RH Consultoria de Pessoas, e a nossa empresa aqui, a Camila também vai se apresentar, tem o objetivo de descomplicar não só a NR1, mas a vida ali das empresas com relação à liderança, com relação a ambientes seguros e saudáveis. Isso a gente sabe que traz produtividade, resultado, e eu acho que se conecta muito com a NR1, né? Camis, fala um pouquinho sobre você. É, eu sou a Camila, também sou consultora e fundadora da Moara, né? A gente está aqui para ajudar vocês a trazer mais clareza, trazer algo mais leve também para dentro das organizações, né? Com com os nossos trabalhos, né? Os nossos serviços de cultura, de desenvolvimento, de recrutamento e seleção. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa NR1, né? Na prática, né? Como que a gente vai desenvolver ela e como vocês vão entender melhor que é super simples e o nosso amigo vai aqui ajudar a gente a falar um pouquinho sobre isso. Wagner, fica à vontade. Eu Quer vou dizer, eu só fazer vou tentar ajudar, hein? vai ajudar, eu vou fazer uma introdução, porque o Wagner tem uma listinha assim das formações aí, dos conhecimentos do Wagner nessa área, né? Então, o Wagner é também cofundador, é fundador de uma empresa chamada Senet. Se eu tiver falado errado, você corrige É isso depois, mesmo. que é de treinamentos corporativos e segurança do trabalho. O Wagner é formado em recursos humanos, é pós-graduado em gestão de pessoas e segurança do trabalho, pós-graduado em design institucional e em comunicação corporativa, tem formação técnica em segurança do trabalho e, o que é legal, leva tudo isso para as empresas de uma maneira consciente, com muito conhecimento e também de forma lúdica. Isso também ajuda muito esses conhecimentos serem desmistificados, né? Wagner, seja muito bem-vindo. Você pode complementar aí sobre as suas formações, algo que você queira falar a respeito, e nós vamos absorver tudo que você tem num curto espaço de tempo, porque esse bate-papo vai ser curto, mas com muito conteúdo. Fica à vontade para falar um pouco sobre esses temas aí que você domina para nós. Seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Primeiro, eu quero agradecer vocês pela oportunidade, obrigado mesmo. É uma honra estar aqui e poder ajudar. Se eu puder ajudar um pouquinho, tá ótimo, porque é um assunto muito complexo. Ele não é um assunto difícil, mas ele tem muitas fases, tem muitos detalhes. Mas se eu puder ajudar, ok. Quanto às formações, deixa eu só fazer uma correção. Eu sou graduado, eu sou pós-graduado em gestão de pessoas e segurança do trabalho, e eu sou pós-graduando. Eu estou terminando agora design instrucional e comunicação corporativa. É por isso que eu não tenho mais cabelo, porque eu estou fazendo duas ao mesmo tempo. Então, é por isso, né, Que faz parte. loucura. Tá Mas E vendo? ainda nessa fase da NR1 ainda, né? Isso é pois é, sempre, mas agora, ainda que se fala tanto, vai cair mais cabelo ainda. Cuidado, Wagner. é verdade. Então, mas a minha formação original é de segurança do trabalho, e aí eu trabalhei muito tempo muito próximo ao RH, então acho que eu gostei, né? Aí eu falei, não vou fazer isso daí. Aí eu fiz gestão de pessoas e também segurança do trabalho para aprofundar mais ainda, né, esse conhecimento. E vamos lá, vamos falar sobre NR1, vamos tirar esse fantasma da frente aí, vamos tentar. Vamos lá. É isso aí, Wagner. Então, assim, a gente pode começar, se você achar que é interessante, falando um pouco sobre essa questão de obrigatoriedade, esse sentimento que as empresas, né, os líderes estão de que é algo mais, que tem coisas aí que vão complicar mais ainda a vida, que vão trazer mais desafios, que vão trazer questões talvez até jurídicas, né, ao invés de ser algo que vai ajudar, veio para talvez trazer mais barreiras, né? O que você pode falar sobre isso para nós, pensando que quando a gente fala em PGR, NR1, é, um, todos esses programas, né, eles parecem sempre muito técnicos e muito difíceis de serem entendidos e aplicados, né? Fala um pouquinho sobre o que você entende sobre isso, as aplicações e tudo mais. Eu acho que vale a pena a gente. Eu não sei qual que é
o nível de entendimento das pessoas que vão assistir esse vídeo depois. Então, acho que é legal a gente voltar um pouquinho e falar sobre o que é essa NR1, afinal de contas, né? O pessoal fala, ah, mas é NR1, NR1, é NR1 para lá, NR1 para cá, e o pessoal não sabe, né? Quando a gente fala de as NRs, são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Então, essas normas regulamentadoras são normas federais que elas vêm de legislações federais, ou seja, elas se aplicam no país inteiro, né? Se aplicam a todas as empresas, todas, qualquer tamanho de empresa, tá? As normas. Agora, existem pontos das normas que não são aplicáveis a todos. Então, depende. Nós estamos falando aqui dos riscos psicossociais, vamos falar daqui a pouco. Os levantamentos, tem empresas que não precisam ter o documento lá, o PGR, elas não precisam ter. Tá? Então, não são todas. Mas quando a gente fala da norma regulamentadora, sim, todas as normas elas precisam ser aplicadas no que couber em cada empresa. Então é assim, imagina que elas têm. Vamos falar primeiro da CLT. Você tem a CLT, então a consolidação das leis do trabalho. Todas as leis do trabalho estão lá dentro. Essa consolidação, o que que ela traz para a gente? Vou sintetizar. Ela fala para a gente o que deve ser feito no trabalho. O que? Ela fala o que deve ser feito. Deve ser feito isso, isso e isso. Ponto. As normas regulamentadoras, elas trazem o como. Como que você deve fazer isso daqui? Então, ela é um pouco mais complexa, porque enquanto uma só fala para mim da obrigatoriedade de olhar para aquele ponto, a norma regulamentadora, ela fala para mim ponto a ponto como é que eu vou atender esse item lá na CLT. Tá? Então, e por isso que eu falo que ela não é difícil, mas as normas elas são complexas. Tem várias fases, várias partes dentro dela. Então, só para voltar um pouquinho, a NR é isso. Quando a gente está falando de NR1, nós estamos falando disso, estamos falando desse tipo de norma, tá? As normas, todas as normas, normas regulamentadoras, elas se dividem em três partes, em três tipos, vamos colocar assim, três tipos, três categorias. São as gerais, as especiais e as setoriais. As gerais são aquelas que se aplicam em todas. Todas as empresas precisam obedecer essas normas. Uma delas é a NR1. A NR1 ela se aplica a todas as empresas, tá? Eu tenho as especiais, que são umas que nem todas as empresas elas vão se aplicar. Então, eu vou pela característica da empresa. Vamos supor, NR16, ela vai falar sobre periculosidade, as atividades perigosas. Eu só vou ter a obrigatoriedade de seguir essa norma se a minha empresa tiver, vamos supor, se eu trabalhar com inflamáveis. Se a minha empresa não trabalha com isso, eu não preciso seguir essa norma, entende? Então, ela é uma especial. E as setoriais, que elas vão falar de determinados setores especificamente, do tipo, a NR10, ela vai falar sobre trabalhos com eletricidade. Então, só se eu tiver realmente trabalho com eletricidade que eu vou colocar ela para funcionar. Eu tenho a NR18. A NR18 é outro setor de construção civil. Então, ela é setorial, ela é especificamente para esse setor. Tá? Então, ela não se aplica a outros setores, é só para aquele ali. Então, só para explanar assim, de forma geral o que que é a NR, para a gente começar a falar, a NR1 ela fala isso. Ela é aliás, o nome dela é interessante, porque o nome dela é Disposições Gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Aí tem um monte de gente falando, a NR1, riscos psicossociais. Não é isso, não. Riscos psicossociais é um grãozinho de areia dentro dela. Tá? O nome dela é Disposições Gerais, então ela fala de várias coisas lá, tal, mas ela vai para gerenciamento dos riscos ocupacionais, todos. Riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, que aí os riscos psicossociais estão aí dentro, e os de acidente. Então, essa norma engloba todos eles, a gestão de todos eles. Isso é a NR1. É isso? Perfeito, Wagner. Muito bom essa explanação, porque eu acho que daí a gente já começa a entender que às vezes a complicação que a gente imagina não tem a ver com as normas, mas é com as leis, né, que envolvem a gestão do trabalho em si, elas são amplas. E como você mesmo falou, aí você vai ter setores, você tem várias camadas, né? E na verdade, esse pedaço dessa
dessas camadas aí que você falou, os riscos psicossociais está dentro de uma norma de ergonomia que está dentro, então são subcamadas. E talvez a abordagem que está envolvida em NR nesse momento tem muito a ver, eu acho que o que continua, o que vai fazendo com que a nossa conversa aqui se interlace, né, o que você na CNET apresenta e a gente da Mora também apresenta para as empresas, é que esses riscos, eles muitas vezes psicossociais que estão ali dentro dessa norma, eles têm a ver com processos de desenho da empresa, né? Porque, olha, se o Perfeito. colaborador tem um problema, uma questão de saúde mental, ele tem uma questão de afastamentos, né? E é por comportamento, algo do gênero, eu, empresa, vou ser responsável por isso. Na verdade, o que a empresa vai precisar entender dentro dessas normas é as regras que gerem a empresa, que orquestram a empresa no ponto a ponto, desde a contratação, durante todo o processo de jornada do colaborador até um possível desligamento. E aí a gente sabe que entra a liderança, entra tudo isso. Então, e aí eu vou explanar um pouco para você ligar com isso que você está falando. Então, a gente não vai trabalhar um indivíduo dentro da norma, a Isso. gente trabalha um coletivo. Porém, Esse é o muitas segredo vezes, da norma. perfeito. Porém, muitas vezes, e aí é onde a gente fala aqui no nosso trabalho, a questão é de um indivíduo. Então, um líder, por exemplo, que não tem uma estrutura de feedback onde ele direcione corretamente as metas, onde a comunicação não seja adequada, que acaba gerando muitas vezes uma desconexão, uma briga, um ruído, e aí onde às vezes as pessoas falam, mas aconteceu aqui um assédio moral por conta de algo que foi falado de uma maneira inadequada. Isso está dentro da regra, da norma, mas não é um indivíduo, é um processo que não está bem desenhado ali de Isso. comportamento. Tem conexão isso, certo? Isso. Exatamente. A conexão entre o ambiente e o indivíduo, que é exatamente o ponto-chave dessa norma, né? Essa conexão. E a norma, ela chama, essa nova atualização da NR1, que traz aí os riscos psicossociais, ela chama a gente à reflexão do seguinte: a empresa, ela tem a tendência, sempre teve a tendência, tá? Não é só agora, não, mas sempre teve a tendência de pensar nesse indivíduo, só nele. Então é pontual. Eu tenho um problema, olha só que coisa mágica, vou mandar o cara embora. Aí eu resolvo o problema com o José, mandei o José embora. Ok, eu mandei uma advertência, eu fiz qualquer coisa com o José. Maravilha. Aí eu contrato o Antônio. O Antônio vai estar no mesmo ambiente que o José trabalhava. Olha que coisa mágica. O Antônio começa a fazer a mesma coisa que o José, começa a ter o mesmo comportamento que ele. Aí eu, como empresa, faço o quê? Mando embora o Antônio. Aí eu contrato a Maria, e a Maria entra no mesmo ambiente. Ela vai ter o mesmo comportamento. Peraí. O que a norma está falando, tá trazendo para a gente é exatamente isso. Será que não é hora de pensar que tem algo no ambiente, na organização da empresa, nos equipamentos, no processo de trabalho, nas atividades, tarefas, na própria liderança, na gestão como um todo? Será que não tem problema disso? Está convidando a gente a fazer exatamente essa reflexão. Só que, é claro, uma norma não convida. Eu estou falando assim por gentileza, mas uma norma não convida, tá? Ela orienta e, se não fizer, pune. Sim, aí eu concordo. Mas não precisa ser tão duro, achar que as coisas são tão complicadas assim de colocar para funcionar. Não, não são. Eu posso usar de artifícios legais dentro da própria norma que facilitam a minha vida para implantar ela mesma. Então, não preciso de ir lá com uma britadeira, querer quebrar tudo para começar do zero. Não preciso. Eu consigo ser mais leve, tá? Agora, o interessante também da norma, além disso dela fazer essa junção, né? E fazer com que a empresa entenda que ela tem que olhar para ela, ao invés de ficar olhando só para o indivíduo, de não ficar mandando embora um monte de gente, mas ela olhar, será que eu tenho um problema? Será que eu posso mudar a minha forma de trabalhar e eu cortar esse círculo vicioso que se formou na minha empresa? Será que eu tenho como, né, quebrar isso daqui? Ela convida a fazer isso. Mas a norma, é interessante essa norma, principalmente a NR1, mesmo antes dessa atualização dela,
por ela ser um gerenciamento de riscos ocupacionais, já há muito tempo atrás, já o governo ele já vem já falando para a gente, ele vem trazendo elementos de normas internacionais, do tipo ISO. Então você tem lá ISO 9001, 9000, a 14000, a 45001 e assim vai. Todas elas começaram a trazer há anos atrás, desde 2015, elas começaram a trazer no texto delas que se deve fazer tal coisa com o conhecimento do trabalhador. Deve fazer não sei o que lá com a ciência do trabalhador. Não sei o quê. E sempre colocando o trabalhador no meio do processo. Porque, afinal de contas, é feito por ele, né? As normas ISO começaram a entender isso, começaram a colocar isso no texto. A NR1, quando ela foi mudada, que ela só se chamava Disposições Gerais. E ela passou a ser hoje conhecida como GRO, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Ela trouxe exatamente no texto dela isso que se deve colocar, inserir um trabalhador. Parece óbvio o que eu estou falando, mas não, não era não. Os caras não faziam isso, não inseriam o cara. Como eu falei agora, mandava embora o cara, porque para eles não fazia parte do processo de trabalho. Era simplesmente, você não fez? Não, vai embora, acabou. Vou trazer outro aí. Então as normas começaram a colocar exatamente isso. E a norma regulamentadora 1 com essa atualização dela, não colocou só que é para inserir o cara, que é só para dar ciência para ele. Mas lá tá falando o seguinte, posso até pegar o item, mas tem um item lá que fala exatamente que é para você inserir ele no processo de trabalho. Então, muitas empresas estão com medo aí da NR1, eu vou tomar multa porque eu não sei o quê. Provavelmente você vai tomar multa, a empresa que está ouvindo a gente aí, tá vendo a gente, você vai tomar multa porque você não presta atenção nisso, não coloca os seus funcionários dentro do seu processo de trabalho. Você está escrevendo ele bonitinho, nossa, que processo maravilhoso, mas esquece que tem pessoas que vão fazer isso. São pessoas que vão fazer isso daí. Não é uma máquina, não é um robô. Então, não inserir ele no processo de verdade é que pode te dar multa. Fica aí uma dica. É exatamente esse Perfeito, ponto aí que pode estar pegando, tá? Então, se preocupem perfeito. mais com isso, de inserir as pessoas, que é isso que ele está trazendo. Colocar os riscos psicossociais já está nessa NR1 há muito tempo. Eu vou mostrar aqui que já está há muito tempo. Nós temos ferramentas já que já deveriam estar sendo usadas há muito tempo. Agora, inserir o trabalhador no processo de trabalho de verdade, esse é o trabalho que as empresas realmente devem fazer. A NR1, vou pensar só para finalizar, a NR1 a gente pode pensar ela como um sistema, mini sistema de gestão. Pensa ela como uma mini Tá. ISO. Pensa ela assim, é mais fácil da gente pensar ela assim. Ela é uma mini ISO. Então, o governo ela só deu. O governo ela falou assim: olha, seguinte, já que vocês, as empresas não querem ter ISO 9000, 14000, não querem pagar por isso, pelo menos um sistema mínimo de gestão vocês vão ter. É o GRO, é a NR1. A NR1 ela só obriga que o cara tenha 3 documentos: plano de atendimento a emergências, aí vai falar de acidentes e outras emergências, plano de ação e o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é um inventário de todos os riscos da empresa, dentre eles o risco psicossocial, que agora vai ter que entrar, de qualquer jeito, vai ter que entrar lá nesse PGR. Tá bom? Acho que é, Bárbara. Eu é vou fazer isso. um comentário aqui, vou ver se a Camila contribui, tem alguma pergunta também para fazer. E depois, Wagner, isso que você falou sobre essa conversa já tem um tempo aí, como você falou que quer provar, a gente vai pedir para você provar aqui, para a gente vai ser ótimo. Mas para complementar, fechar aqui e passar para a Camis, para a Camila, para ver se ela tem uma pergunta, dentro dos fatores tem um que diz assim, comunicação ineficaz, falta de apoio da parte de chefia e colegas. Quando a gente fala em comunicação ineficaz, isso que você falou do ambiente, Wagner, que você citou. Mas como é que eu vou entender essa comunicação? É só fazer um levantamento de tudo isso que a gente está falando. Como é que todos os recados, todas as mudanças, todas as regras, todos os meios de comunicação, de vestimenta, de dress code, de reuniões, quem eu devo procurar se eu tiver determinada dúvida, ou, além do meu líder direto. Às vezes é uma empresa que não tem as lideranças tão bem definidas, né? São empresas mais onde um líder às vezes cuida de várias pessoas, né? A eficiência dessa comunicação evita vários desses problemas que nós estamos falando aqui, né?
Então, eu acho que, assim, ou te ouvir falando sobre, trazendo um pouco da história. Então, vamos lá, trouxe um pouco ali do início da história, está situando a NR1 dentro de um contexto técnico, mas também é atual. É até gostoso de conversar, porque a gente vai entendendo e talvez ela seja solução e ajuda para muitas coisas, para muitos problemas que as empresas têm hoje de relacionamento com seus colaboradores e de clima organizacional, e se ela olhasse para esse mini processo, para esse mini programa, ela teria a solução de muitas coisas que hoje, Muitas. né, trazem problemas dentro da empresa e, consequentemente, para os resultados dessa empresa e para os clientes dessa empresa, não é? É. Então, muito bom, muito Mas bom. um problema que se agravou muito no Brasil, já tem muitos anos já, é que se pensa o seguinte, pior que grande parte disso é verdade. O empresariado brasileiro é muito imediatista. Então, querer que as coisas elas mudem agora. Eu vou investir 10 mil agora e volta 11 mil, 20 mil amanhã. Não volta. Quando você pensa em segurança do trabalho, esse GRO, esse sistema que eu falo, esse mini sistema, eu preciso dar tempo ao tempo. Eu preciso de um tempo de maturação. Eu tenho, chegou lá, eu tenho um problema na minha empresa. Ah, beleza. Como que eu resolvo isso daqui? Ah, vamos fazer uma campanha. Ou vamos fazer um programa, desenvolver um programa, tal. Aí vou chamar o RH, vou chamar não sei quem, chamar segurança do trabalho, medicina e tal. Vou colocar todo mundo lá. Implantamos esse programa. Grande parte, não são todos, tá? Mas grande parte do empresariado brasileiro tem a tendência de querer ver os resultados na próxima semana. Se não for no dia seguinte, o cara já quer já o resultado. E segurança e medicina não se faz dessa forma. É por isso que muitas empresas olham saúde e segurança como custo e não como investimento. Que quem olha a saúde e segurança do trabalho como investimento é aquele cara que olha a médio e longo prazo. Eu trabalhei numa Exatamente. empresa, até mandar um beijo aqui para Tatiana, Tati. é, eu trabalhei com ela numa empresa, uma multinacional, há uns anos atrás, e essa empresa, nós trabalhamos lá. Ela começou a trabalhar antes, né? Mas eu comecei a trabalhar lá em 2008, bem no início de 2008. Eles tinham já tomado uma decisão, o grupo tinha tomado a decisão em 2006 de mudança cultural em segurança do trabalho, e a ideia era ter zero acidentes. A Tatiana sabe que é muito difícil de ter, porque era uma empresa de resíduos. Trabalhava com resíduos. Resíduo, lixo de rua, o cara corre na rua. Também tinha aterros sanitários, a empresa é gigantesca, tá? Mas a área era de resíduos. Essa empresa trabalha com não só resíduos sólidos, mas também trabalha com eólica, com a solar, trabalha com todo tipo de energia que você pensar. Mas especificamente, essa unidade, a gente trabalhava com resíduos. E é extremamente difícil nessa área, tanto quanto construção civil, você ter zero acidentes, você atingir zero acidentes em um mês. É muito difícil. É correria, um monte de coisas. Bom, para encurtar, eles tomaram essa decisão em 2006 e começaram a aportar grana. Começaram a colocar dinheiro e mudar todas as diretrizes da empresa voltadas à saúde e segurança do trabalho. Sabe quando que eles alcançaram a primeira vez zero acidentes em um mês? Em 2016, 10 anos depois. 10 anos depois. E eles tinham, tá? ISO 9001, ISO 14000. ISO 9001 é qualidade, ISO 14001 é meio ambiente, que era a área da Tati, e a minha época era a OSAS 18001, mas hoje é a ISO 45001, que é de saúde e segurança do trabalho. Eles já tinham, eram SGI, já tinham isso, e só alcançaram zero acidentes em 10 anos. Eu não faço mais parte da empresa, mas hoje eles colhem os louros dessa época. Hoje eles estão fazendo isso. Hoje a empresa está voando, mas está voando mesmo. Então, por quê? Porque lá atrás pensaram em investimento e não como custo. E a NR1 ela traz isso, exatamente isso. Que se a gente pensar do FAP, vamos pensar lá no FAP lá, o fator acidentário de prevenção, que é um bônus ou um ônus para a empresa. Se a empresa tem uma boa gestão de segurança, ela tem um bônus, ela paga metade do imposto que ela deveria pagar. Ou ela tem um ônus, se ela tiver um problema, ela não está nem aí com saúde e segurança do trabalho, ao final ela vai acabar
ela vai acabar pagando o dobro, pode pagar até o dobro do imposto. O cara que pensa em segurança do trabalho como investimento, hoje ele está pagando metade do imposto que ele deveria pagar. Hoje ele tá acontecendo isso com ele, tá? Agora o cara que pensou lá naquela época, pensou em que era custo, hoje ele está pagando o dobro. Então é assim que se deve pensar. Então uma coisa aí que fica inclusive de lição para o empresariado brasileiro é pare de pensar tão imediatistamente assim, vamos colocar se é que existe a palavra, mas de forma tão imediatista. Pense em segurança do trabalho como um investimento a médio e longo prazo. Senão, o que vai acontecer é continuar com esse medo desse fantasma de segurança do trabalho, seja da NR1 ou qualquer NR que venha a ser atualizada, que vai fazer parte daquela empresa. Vai virar um fantasma e esse cara daqui a pouco não vai conseguir nem dormir, porque né, só vai pensar em custo imediato e ele nunca vai conseguir resultados bons. Nunca vai conseguir. Uma coisa muito importante, Wagner, quando você falou sobre, a gente falou sobre comunicação e você falou das pessoas estão ali, agora elas estão sendo inseridas. Eu tenho também escutado muitas pessoas dizendo que chame os seus colaboradores para criar junto com você, entender o que são essas normas e construir juntos, porque a partir do momento que esses colaboradores constroem, entendem o que é e que isso é benéfico para todos. Aí a gente vai para o começo da nossa conversa, desmistifica o que são essas normas. Elas são boas para todos. Falta esse estudo, essa boa vontade de olhar para ela como algo que onde beneficia essas duas partes que precisam uma da outra, que é a empresa e o colaborador, né? Então, eu acho que isso é algo que precisa ser repensado. E aí vem de encontro a muitas coisas que nós tratamos na Moara, de comportamento, de conversa, de diálogo, rodas de conversa, os jogos como você levar para o lúdico, para uma roda de conversa, para uma maneira coletiva de construir, faz com que se cocrie, faz com que as informações fiquem muito mais frescas na cabeça das pessoas, muito mais fácil do que cair com regras e que têm que ser cumpridas e que são obrigatórias, que é o que a Camila falou. Na verdade, elas são boas, elas são postas dessa maneira que é para ver se as empresas fazem, né? Então, eu acho que um resumão disso, né? Então, eu acho que a gente acabou respondendo muitas perguntas que são dúvidas das pessoas que fazem contato com a gente, eu acredito que também nos seus treinamentos, Wagner, que são o que é especificamente essa norma, quais são os desafios dela, a gente falou sobre isso, esse desafio de cocriar, de entender o que é, de ter uma mentalidade de ser algo que não é um custo, mas sim um investimento. A gente falou um pouco sobre o papel da liderança, que o líder ele é aquele cara que pode influenciar através do próprio papel dele estratégico dentro da empresa. Nós estamos falando de uma pessoa, mas essa pessoa representa toda uma estrutura da empresa para que estamos falando de coletivo, não estamos falando de um indivíduo, mas ela tem um papel estratégico ali, né? Falamos também sobre talvez a gente pode ter uma pergunta aqui que eu estou olhando as perguntas que a gente recebeu aqui de algumas pessoas, de alguns clientes, né, que a gente tem contato, e acho que algumas dessas foram resolvidas. O Wagner falou sobre essa questão de documentação também, que é uma coisa mais simplificada, né? Perguntaram para a gente, todas as empresas precisam mapear e documentar os riscos psicossociais conforme a NR1, você também respondeu isso no começo, né? Então, eu acho que a gente, num curto espaço de tempo, a gente conseguiu explanar sobre vários temas que são dúvidas das pessoas, né? Falou sobre o FAP, que também foi uma pergunta que a Camila trouxe aí nos bastidores da nossa conversa, então eu acho que isso também foi resolvido, foi respondido, assim, e eu acredito, eu não sei se mais alguém, se Camila tem mais alguma pergunta, Wagner também tem alguma pergunta que é sempre muito levada e você queira explanar sobre ela. Falar especificamente dos riscos psicossociais. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar a minha tela. Então, esse anexo 2 aqui, olha de onde que ele vem. Do E-Social. Ele vem lá do E-Social. E detalhe, ele não é desse ano, ele não é do ano passado, ele não é dessa última atualização, nada disso. Ele vem de 2018, isso daqui. Em 2018, eu estou falando dos riscos psicossociais, tá? Nos riscos psicossociais, a gente fala hoje,
Tem muita gente procurando referências nos quatro cantos do mundo. Então, a pessoa está lá, eu vou pegar o protocolo de Copenhague, maravilha, é excelente. Eu vou pegar o JSS, eu vou falar de estresse, eu vou pegar não sei o quê. E o cara pega um monte de formulários, um monte de referências externas, mas esquece que aqui dentro do nosso país já existem referências. Já existem. Vou provar. Falei que eu ia provar dos riscos psicossociais que não são de hoje, eu vou provar eles. Olha só, o primeiro é esse aí, ó, 2018, as tabelas do E-Social. Ele vinha aqui, ó, 30 de maio. Olha só, aqui ele fala dos fatores de risco do meio ambiente de trabalho, codificação, procedimentos diagnósticos, atividades periculosas. Traz bastante coisa aqui pra gente. Eu vou dar uma dica aqui agora para o pessoal de segurança que deve estar assistindo aqui também. Galera, quando vocês forem fazer diagnóstico na sua empresa, como é que estão lá os treinamentos, capacitações? Como é que estão os programas na empresa de vocês? Os documentos? Vocês vão ficar procurando aí modelinho para todo lugar, não precisa. Entra aí ó, nesse mesmo lugar, ó. Olha só o que tem aqui de graça para vocês, ó. O que que o governo pedia para a gente em 2018 sobre treinamentos, capacitações, está tudo aqui já prontinho. Programas, quais são os documentos que a minha empresa tem que ter? Tá aqui. É só eu criar uma tabelinha, uma coluna do lado, onde vai estar aplica, não aplica, sim, não, atendo, né? Atende, não atende ou não aplicável, alguma coisa assim. Pronto, acabou, fiz meu checklist, fiz aí o diagnóstico. Só isso daqui já vale já a curtida aí, hein? Pelo amor de Deus, não vai esquecer. Então vamos lá, vamos voltar lá em cima, ó. Fatores de risco no meio ambiente. Então, isso aqui, ele vai trazer para a gente nessa tabela vai falar para a gente dos fatores de risco. Vocês vão ouvir duas coisas aqui: fatores e aspecto. Aspecto, quando eu falar de aspectos, são características voltadas àquele assunto. E fatores, quando eu falo fator, é algo que ele interage com, seja lá com a pessoa, com o ambiente, alguma coisa assim, e traz uma causa. E ele causa alguma coisa, tá? Então ele modifica. Então, quando eu falo lá fatores de riscos psicossociais, é porque esses fatores que a gente vai trazer, eles modificam o quê? A saúde mental das pessoas. Tá bom? Então eles modificam. Os aspectos, eles são só características. Apesar de que na ISO 45003 vai trazer como aspecto. Mas é a mesma. Lá eles fizeram uma salada. Mas sabendo aí o que é agora aspecto e fator, já fica mais fácil para entender. Então vamos lá. Eles vão falar dos 5 riscos aqui, ó. Riscos físicos, e eu vou passando um pouco rápido, tá? Mas ó, químicos, tem um monte de químicos, eu vou passar aqui. Ó, letra C, D, tem muitos químicos aqui, muitos. Aí, os biológicos vão estar lá. É que eu estou olhando minha tela lá em cima, lá, tá? Biológicos. Aí vem ergonômicos. Ergonômicos tem categorias dentro do ergonômico. E olha só, aqui ele traz para a gente mecânicos, trabalhos em posturas incômodas. A gente sempre viu isso em laudo ergonômico na empresa, avaliação ergonômica na empresa. Tá tudo certo. Outro é o mobiliário, também vai estar. Tá aqui. Até aqui não tem segredo nenhum. Só que agora começa a ficar interessante. Ergonômicos e organizacionais. Os riscos psicossociais, eles são riscos voltados a essa parte organizacional. Então, quando a gente pensa lá o que que isso, a organização do trabalho, né, a organização da minha empresa, o que que ela afeta a saúde mental dos funcionários? Isso é risco psicossocial. Então, está muito mais ligado. Quando eu penso na empresa, eu tenho que pensar muito mais na organização da empresa e não na saúde do José, do funcionário José. É claro que é importante, é claro que se a empresa quiser trabalhar a saúde mental do funcionário, é super bem-vindo. É lógico que isso é louvável, claro que sim. Agora, só que nós estamos falando de uma norma. A norma não está trazendo, essa norma não está trazendo aqui, olha, cuide de José. Ela está falando, olhe para a sua empresa, olhe para a organização da sua empresa, veja se tem alguma coisa que está causando o problema lá no José. Porque eu não quero que você trabalhe lá naquele cara e depois você tenha que colocar outro no lugar dele com o mesmo e ficar arrastando os mesmos problemas, como eu falei um pouco, né, um pouco antes. Fica arrastando os mesmos problemas e só mudando as pessoas. Não adianta fazer isso. Então, lá os ergonômicos da categoria organizacionais fazem parte dos psicossociais. Olha lá, trabalho realizado sem pausas pré-definidas para descanso.
cara trabalha direto. Monotonia, trabalho noturno. O cara trabalha noturno aí direto, né? Não tem Você sabe que o ser humano não é morcego, então ele tem que trabalhar. Na verdade, a nossa vida é diurna, né? Nós não somos morcegos. Então, causa sim, ao longo do tempo, causa sim alguns problemas aí, trabalho noturno. É, Beleza, aí vem embaixo, ambientais. Ambientais estão voltados ao ambiente de trabalho. Também fazem parte. Então aqui vai falar do quê? Problemas com iluminação. Imagina você trabalhar num lugar parecendo a caverna do Batman. Imagina. Vai ser horrível, né? Imagina na sua saúde mental o que que isso vai causar. Ao longo do tempo, né, você vai achar que você tá lá em Gotham City, sei lá, alguma coisa assim. Então, isso modifica a sua forma sua saúde mental. Então, isso também fazem parte. E embaixo aqui, olha só que maravilha. Ergonômicos, psicossociais e cognitivos. São os de aprendizado, né? Quando a gente fala de cognitivos, a gente está falando dos que estão voltados ao aprendizado, as sinapses, né, que são feitas no nosso cérebro, né? O que a gente chama lá da massa cinzenta, é um neurônio batendo no outro aí, é isso, é o cognitivos. E olha só, ele traz aqui para a gente já tudo bonitinho, ó. Excesso de situações de estresse, situações de sobrecarga de trabalho mental. Então, ele já está mastigado já para a gente isso aqui. Os assédios, ó, assédio de qualquer natureza. Tal. Nós estamos falando de assédio agora. Mas vocês perceberam que essa tabela de 2018, de 18, já se falava muito disso daqui. Então tá aqui. Uma forma de. Como é que eu posso medir isso aqui? Uma das formas é usar Estava se usando muito aí, o formulário COPSOC, né, lá de Copenhagen, na versão resumida dele, a versão curta dele. Que aí eu consigo aplicar isso no funcionário e é a percepção dele, que ele vai trazer para mim a percepção dele referente à empresa. O que que eu vou tomar de ação? O que ele está falando para mim? Não. O que o todo está falando para mim. Eu vou fazer isso com vários funcionários e aí eu vou setorizar esse pensamento todo, essa percepção toda. E com base nisso, mais indicadores, pesquisa de clima, indicadores de produtividade. Eu vou juntar tudo isso e aí eu vou fazer uma análise profunda para saber como que os riscos psicossociais estão interferindo ou estão sendo gerados pela minha empresa. E como é que eu faço para mudar isso? Só para finalizar lá, eu estou aqui agora na ISO 45003. Então tem muita gente falando, "Ué, mas 45003, eu conheço a 45001, que é a gestão de saúde e segurança ocupacional. Só que depois do 45.000, nessa família do 45.000, você tem algumas ênfases. No caso da 45003, ela dá ênfase à segurança psicológica, segurança e saúde no local do trabalho, né? Psicológica no local do trabalho. E esse carinha aqui, ele vai trazer para a gente outra coisa também, ó, mastigadinho. Vamos passar por um monte de coisa aqui. E ele começa a trazer as tabelas um, 2 e 3. A tabela um fala sobre os aspectos, vamos ler aqui aspectos como fatores, tá? Esses aqui eles modificam, mas vamos ler aqui, ó. Aspectos de como o trabalho é organizado, ou seja, a primeira tabela traz a organização do trabalho. E ele vai falar sobre funções, ó, ambiguidade de funções, conflito de papéis. Tem tudo a ver com a expertise da Moara, que é trabalhar com os líderes, trabalhar essa gestão, não é isso que a gente estava falando antes? É exatamente isso daqui, trabalhar com esses conflitos de papéis, as expectativas, ó, o valor que se dá às pessoas, valor ao propósito, ó, realizar trabalhos de pequeno valor, né? A valorização das pessoas, é isso daí, né? Então, esse é um trabalho para vocês, ó. O risco psicossocial, a gente tem que entender que é um risco, trabalhar com ele é multidisciplinar. Então, sim, vai contratar lá o Wagner para fazer o levantamento como segurança do trabalho. Beleza, estou aí, estou à disposição. Mas vocês vão trabalhar a gestão disso junto com a Moara para quê? Para fazer o levantamento, o primeiro levantamento em segurança do trabalho? Talvez não, mas sim para gestão, trabalhar com os líderes, trabalhar com a parte, né, o recurso humano em si, todo ele, na empresa, gestão de pessoas. Então, essa parte é a da Moara. Aí, eu preciso de um psicólogo. A Moara pode trabalhar com isso também, tem psicólogos.
trabalha com essa parte. Ah, é um médico do trabalho, aí já pode ir para outro. Mas o multidisciplinar, quando eu falo, para trabalhar tudo isso daqui, também entra o gestor. O gestor também faz parte, tá? Dessa nossa equipe que a gente está falando, dos profissionais também faz parte o gestor. Então tá aqui, ó. Controle do trabalho e autonomia, demandas de trabalho, tá tudo categorizado aqui. Eu não vou ler porque senão demora muito, né? Mas ó, trabalho e ritmo do trabalho, já tá tudo categorizado bonitinho. E tem gente procurando lá não sei onde, lá, vai lá na Austrália pegar as coisas. Tá tudo aqui, ó. Fatores sociais, não são psicossociais, agora das relações aqui de trabalho. Então, aqui ele está falando, ó, relações interpessoais, a liderança, olha lá, falta de visão e objetivos claros, estilo de gerenciamento, falta de responsabilidade, falta de justiça, tudo isso está dentro de liderança, né? Ó, cultura organizacional, olha que beleza, é tudo maravilha, é tudo categorizado. E aí, por último, o apoio, ó, supervisão. E por último, a última tabela. Antes de eu falar a última tabela, o assédio aqui, ó. Hoje nós temos o assédio lá na NR5, na norma regulamentadora 5, que é a CIPA. Tem lá o assédio. Então, onde que eu vou buscar referências? Eu vou buscar lá e a CIPA vem buscar aqui as referências dela. O que é que ela precisa saber sobre assédio está aqui, né? Quais são os fatores estão aqui, ó. Intimidações e vitimização, e aí, por último, ele fala sobre o ambiente de trabalho em si. Vai falar sobre máquinas, sobre o layout todo, tá? Aí ele fala aqui, ó, ambiente de trabalho, equipamentos e tarefas perigosas, né? Imagina você colocar um cara para trabalhar dentro de um silo que tem risco de explosão. Como é que esse cara vai ficar lá dentro trabalhando tranquilo, né? Não vai pensar em nada, tá? Não. Posso explodir daqui a pouco, mas eu tô tranquilo. Não. Então, pode trazer os riscos psicossociais aí para esse cara, tá? Então, o que eu queria trazer era isso daqui. Deixa eu só voltar aqui. Aqui. Acho que voltamos, né? Ouço. Voltamos. Era só isso daqui que eu queria trazer e queria a prova lá que eu falei. Posso mostrar a prova? Claro, Então, ó, por favor. Certeza. um livro que eu vou começar a ler, ó. Tem tudo a ver, ó. Brasil campeão de ansiedade e Nossa, tá na burnout. minha lista esse livro aí, tá na minha lista. Vou começar a ler. Eu comprei ontem, vou ler, vou começar a ler. Ó, essa revista aqui que eu queria mostrar, ó, revista Proteção. Não tô fazendo a propaganda dela, não, tá? Se quiser, tira aqui, ó. Uhum. Mas aqui, ela não tá patrocinando a gente, não, mas, ô, Proteção, se quiser, patrocina o canal aqui, tá? Estamos aí, ó. É. Ó, revista Proteção. Aí tá aqui, ó, Arrumando a Casa. Eu vou ler só uns trechinhos só. Então, ela vai falar sobre o. Fala assim, ó, a chamada em cima é bem-estar no trabalho. Estamos caminhando para uma mudança de cultura. Olha só, todo isso aqui é novo, ó, 2025. Olha que beleza. Ó, linguagem de 2025. Um dado muito interessante se refere à questão da saúde mental, que é o que a gente está falando. A preocupação com o estresse relacionado ao trabalho diminuiu significativamente, redução de 30%. Em 2 anos aqui, não vou falar qual que é ainda. Os pesquisadores acreditam que a melhora no do cenário econômico, especialmente na Europa, pode ter influenciado essa mudança. De qualquer maneira, o tema ainda aparece entre 5 maiores preocupações dos empregadores e trabalhadores. Uma coisa para a gente pensar aí, hein? Estresse. A boa notícia é que o número de organizações que adotam programas voltados para lidar com os aspectos psicossociais e o estresse no trabalho está aumentando. Atualmente, 42% dos entrevistados referem ter alguma iniciativa de prevenção na área de saúde mental. E 32% manifestaram sua intenção. Olha aí para nós agora, hein? Ó, olha o mercado abrindo aí, ó. Sua intenção, cadê? Manifestaram a sua intenção de adotar programas do tipo no próximo ano. Acho que não vai rolar, vai ter que ser agora em maio, porque dia 26 de maio começa aí a obrigação da nova NR1. Dessa forma, a maior parte das organizações parece já ter consciência da importância das medidas preventivas para promover uma cultura positiva para a saúde mental dentro do trabalho. Esse é um. Aí, o outro aqui traz como visão de raio-x dentro da empresa agora, análise ergonômica do trabalho. E aí, aqui embaixo, ele vai falar para a gente, vou mostrar para vocês aí, que ele já falava sobre ergonomia organizacional. Já falava aí para a gente aqui, ó, nessa revista já está trazendo
Olha que novidade que ela está trazendo para a gente. Beleza. Aí tá lá em cima, área hospitalar, né? A fisioterapeuta aqui, Karine Benedetti, dá os créditos para ela. Ela fez esse texto aqui e colocou assim, ó: protegidos pela imagem de uma situação econômica difícil, aliada à natureza de interesse social dos serviços que prestam, os hospitais conseguiram afastar de si a inspeção estatal. Agora aqui um adendo. Ou seja, o cara fala assim, ó, como eu sou um serviço essencial, então, governo, não vem aqui falar nada comigo, não. Deixa aí. Deixa eu aqui na minha e eu vou fazendo. Acredita. Acredita em mim. Vai vendo o que aconteceu. O que é um erro duplo do Estado, porque a maioria das ações necessárias para prevenir acidentes e adoecimentos não requer investimentos que estejam acima da capacidade econômica dos hospitais. Ele deveria ter ido falar com ele, ó, isso aqui, o que eu estou pedindo não está acima da sua capacidade. Não está acima. Das empresas, porque as perdas causadas pelos afastamentos por doenças ocupacionais pelo menos 5 vezes. O empresário que está assistindo a gente, 5 vezes maior do que o investimento necessário para evitá-las. A cada R$ 1 que você coloca investido nisso aqui, em saúde mental, volta para você 5 vezes. Que é um ROI, é isso que você quer? ROI está aí. R$ 1, 5 volta para você. Aí, vamos lá, só para eu provar o que eu estou falando. Isso tudo que eu falei aqui, que parece que é de hoje, essa revista é de fevereiro de 2017. Aqui em cima, ó. Ela é de 2017, essa revista. É antiga, então já se falava isso. Então, tudo que eu falei agora já existia. Por isso que quando eu dou esse treinamento de riscos psicossociais, né, da NR1 para os profissionais de segurança, eu já começo falando assim, ó, quando eu terminar o treinamento, vocês vão ficar com raiva de mim. Mas por quê? Porque é muito fácil. E já tá, eu não vou inventar nada. Vai tá tudo aí. Tá tudo aí, tá? Então, assim, não tenham medo. Agora falando, vamos acalmar um pouco. Não tenham medo da NR1, não tenham medo dos riscos psicossociais, de gerenciar eles, de apontar eles no PGR, apontar eles lá no inventário de riscos. Porque quando isso não acontece, que não é evidenciado, né? A gente não evidencia o erro, o que acontece é aquilo lá que aconteceu com os hospitais. O problema ele vai, de qualquer jeito, ele vai aumentar e você não vai ter mais controle daqui a um tempo. Só para finalizar, eu trabalhei em uma empresa, não vou falar que empresa que é aqui, mas eu teve um comentário uma vez de um alto escalão e que eu demorei alguns anos para ter a resposta, sabe? Eu participei de uma, a gente chamava de hack, de uma reunião de análise crítica, e aí eu apresentei os números de segurança, os números de acidentes, e aí né, esse diretor lá da empresa, ele pegou e falou assim, mas quanto que isso daí dá em dinheiro? Aí eu falei, dá isso daqui. Os custos diretos, os indiretos são muito maiores. Mas os diretos, quantos são? São esses daqui. Dentro do nosso faturamento, isso aqui é 1%. Não, tá tranquilo. Não, tá desse jeito. Não, tá tranquilo. Eu olhei aquilo e falei, tá bom. Acho que passaram uns 3 anos. A empresa, o faturamento dela, ó. O que você acha que aconteceu percentualmente, o que aconteceu com aquilo lá, dos acidentes? Ele não investiu nada nesses 3 anos, ou não investiu quanto deveria, e o número de acidentes só subiu, o custo só subiu. Como o faturamento desceu, o que era 1%, que representava 1%, começou a representar 5, 6, 7%. Porque o faturamento desceu e o outro subiu. Então tem que ficar esperto com isso. A segurança do trabalho tem que ser encarada como investimento a médio e longo prazo. E quem faz a besteira de falar isso aqui que eu acabei de falar, de que não, tá tudo certo, pode deixar que as coisas vão se ajeitar, em segurança do trabalho não acontece isso. Em medicina do trabalho não acontece isso. As coisas elas vão piorando e se você não tiver um controle, que no caso aqui nós estamos falando da NR1, se não tiver um bom controle, o que vai acontecer com a sua empresa, que eu não quero que aconteça com a sua empresa, a gente não quer que aconteça isso com a sua empresa, por isso que a gente está aqui, é que sua empresa vai acabar sofrendo, seja com multa, ou seja por uma baixa produtividade, ou seja porque ela tem um custo elevadíssimo da sua própria,
do seu próprio processo. Então, nenhum desses são interessantes, né? Melhor é fazer um bom gerenciamento, um bom monitoramento, criar bons programas, chamar bons profissionais para fazer isso, né? E se cercar de gente boa para você não cair nessa besteira de fazer isso daí, tá bom? Só para finalizar, para o pessoal não achar que eu sou um doido que estou aqui com um monte de brinquedo aqui atrás, é porque a forma como eu ministro os treinamentos e a minha forma de trabalhar esses temas tão complicados é com o aprendizado baseado em jogos e o aprendizado lúdico. Então, eu trabalho sim com jogos, faço maquetes e trabalho com ela. Aqui, ó, esse Bum Bum Balum aqui, eu trabalhei o último treinamento de riscos psicossociais, eu trabalhei estresse e tomada de decisão. Eu coloquei o pessoal para um estresse violento, esse bichinho aqui é assim, e depois eles tinham que tomar uma decisão. Adivinha? Tomaram as piores. Piores decisões eles tomaram, né? Então, por quê? Porque depois do estresse acontece exatamente isso. Mas também, ó, trabalho parte ambiental. Aqui tem até uma bomba, aqui tem que tomar cuidado, mas é uma brincadeira também aqui. Com Lego e assim vai. Trabalho mais essa parte lúdica, porque vocês perceberam que um negócio complexo e às vezes até beira a chatice. Eu sei. Então, trago um pouco mais, sabe? Um pouquinho mais baixo aí. Tá bom? Olha, Wagner, mas a maneira que você conduz as explicações, por mais que seja um tema que tenha ali regras e tenha uma parte técnica muito importante, né? Quando a gente fala de documentos, e aí a gente fala exatamente de entrega para o governo, de obrigatoriedades, isso tudo parece que fica muito pesado, e talvez por isso que as pessoas às vezes prefiram não entrar em contato, e aí é muito melhor eu rechaçar e dizer que isso só compromete mais as empresas, que isso vai Verdade. fazer que os empregos, vai gerar menos empregos, vai gerar demissões, na verdade, do que entender, e aí quando você falou bons profissionais, entenda realmente, busque bons profissionais, acho que a nossa ideia aqui de reunir a sua expertise e a nossa é justamente isso. Quando você tem profissionais com propósito e que procuram cada vez mais levar soluções para as empresas, soluções com propósito, realmente para que aquilo faça sentido, que a empresa possa entender, aplicar e ver os resultados, entender esse universo, eu acho que isso é bom para a empresa e para a sociedade. A gente cria uma sociedade de pessoas mais saudáveis, porque as empresas são razões sociais, né? É. Razão social não é um número, né? Eu acho que é gerar emprego, mas com saúde. E quando a gente fala que as pessoas, as empresas não vão olhar para o indivíduo, realmente elas não vão olhar para as pessoas, elas individualmente, elas não vão cuidar ali do que está acontecendo no bairro, que pode ser um fator de estresse daquela pessoa, ou de alguma questão pessoal que ela tem. Não é sobre isso que fala, né? Os riscos psicossociais. Ele fala sobre muitas vezes uma empresa que promove todo esse processo de uma forma muito organizada, onde a pessoa tem segurança, onde ela aprende, talvez ela replique isso nos próprios problemas que ela tem na própria casa dela, no bairro, ela vai com o Perfeito. aprendizado da organização da empresa, ela vai poder replicar isso. Então, eu acho que a gente começar a trazer esse olhar, e pessoas como você que traz essa forma lúdica, essa maneira mais tranquila, sabe, mais leve de falar sobre o tema, vai ajudar muitas das pessoas que vão assistir aqui esses nossos conteúdos, né? Então, assim, Bom. para a gente ir finalizando, a Camila pode fazer as considerações também, e a gente quer muito agradecer a tua participação, a tua boa vontade e disponibilidade, pessoas que com certeza contratam o teu serviço, finalizam o teu trabalho, finalizam os dias de treinamento muito felizes, e eu acho que isso também te deixa feliz, porque o objetivo está sendo Sim. atingido, né? Então, muito obrigada aqui por contribuir, colaborar com a gente, compartilhar esses seus conhecimentos. Eles são inspiradores, né, Com Camis? certeza, Bom. nossa, eu já tinha conversado com o Wagner e eu tinha falado sobre esse aprendizado lúdico, que eu acredito muito hoje em dia, né? Hoje a gente está muito nessa parte teórica, leitura, e é aquela parte do mental que vai cansando e a gente acaba não assimilando tudo, né? E essa forma lúdica, ela traz essa vivência, a gente consegue vivenciar situações. E isso faz com que a gente assimila melhor, né? Então, eu acredito muito. E uma coisa que você disse bem lá no comecinho,
desse vídeo foi que não é uma responsabilidade. Eu li isso no LinkedIn esses dias, que muitas pessoas colocam a responsabilidade em cima do RH. Não, o RH tem que fazer o RH não sei o quê, mas na verdade é o todo, né? A liderança, ela está muito conectada porque ela precisa, porque a empresa inteira precisa trabalhar, certo? Todo mundo precisa trabalhar essa parte. Mas aí sim, tem o RH com os processos que vai cascatear tudo para a liderança vai cascateando isso para os colaboradores e aí forma ali um ecossistema saudável, né? E, e eu adorei. Nossa, muito obrigada, Wagner, por sua disponibilidade. O seu conhecimento aqui com a gente foi muito gostoso desde o nosso primeiro contato. Agradeço muito a Tati por ter passado, ter te indicado e foi muito gostoso desde o começo a gente conversando e você super empolgado em fazer parte aqui dessa live, né? Aqui explicando tudo. E eu agradeço muito sua participação aqui com a gente, foi ótimo. Obrigado mesmo, tá? Pela oportunidade aí. Espero ter ajudado a elucidar ou tirar um pouco desse fantasma, pelo menos aí da NR1, dos riscos psicossociais. Tem a sua forma, assim, um pouco complexa, às vezes, de colocar isso no papel, mas deixa com o pessoal da segurança do trabalho, que eles já sabem já como é que é, eles vão fazer isso. O que aqui nesse vídeo, acho que é legal a gente entender como tudo funciona e que nós fazemos parte disso. Uma coisa que você falou agora, ô Camila, que é interessante, que é esse ecossistema saudável, é exatamente o que a gente tem que fomentar na empresa. A empresa tem que tem que existir esse ecossistema saudável, porque senão ela mesma não vai estar. Quando a gente fala de saudável, não é só o corpo, né? É corpo-mente e a própria empresa também se não for saudável, se ela não pensar nisso, que ela é a parte central desse negócio, né? As Uhum, pessoas fazem girar, mas ela, se não existir, não existir assim, essa entidade, também a gente não consegue aglutinar. Não consegue sim. aglutinar o nosso trabalho, nossa mão de obra. Então, é tão importante quanto. E que a gente Depende precisa. da outra, né? Não tem jeito. Não Mas tem, depende não da tem. outra. Então, e precisa ser um ecossistema, vou fazer minhas as suas palavras. Hum, Precisa ter um ecossistema saudável. Não pode ser uma empresa só por ser. Tem que ser uma empresa saudável. Tem que lutar para isso. Tem que lutar para que seja saudável, né? As relações sejam saudáveis. Então, para finalizar, obrigado mesmo. Agradeço demais a oportunidade. E para as pessoas aí, ó, não esqueçam, aperta aí o like, se inscrevam nesse canal, tá? Eu já vou Isso me aí, inscrever agora, não era gente. inscrito, vou me inscrever agora. Compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, as empresas aí, ó, pessoal de RH, compartilhem entre os RHs, né? Outras pessoas também precisam saber disso daqui. Tem muita gente aí que está com esse monstro aí na frente, né? Da NR1, o jurídico da empresa também pensando também, nossa, e agora os programas, o financeiro da empresa achando que a empresa agora vai desmoronar por causa. Não, calma. Então, compartilhe com essas pessoas aí também, tá bom? E é isso. Acho que perfeito, Certeza. eu perfeito. agradeço muito a Então, vocês aí. Obrigado. Wagner, Camila, Sônia, Senete, Moara, todo mundo junto aqui. Eu acho que tem uma frase que sintetiza tudo isso que nós falamos agora. A NR1 não é só um documento, né, e com todas essas normas, ela é um guia para as empresas e líderes construírem ambientes seguros, saudáveis e produtivos. Eu acho que isso resume tudo que nós estamos falando aqui de uma forma bem, bem interessante. Muito obrigada a todos. E vamos seguindo em frente, vamos trazer aí mais saúde para as empresas e com isso conquistar uma sociedade também mais saudável. Vamos sim. Obrigada. Vamos sim. Muito obrigada. Tchau.